Bem-vindo a todos. Segundo dia do 29º Seminário Internacional de Direito da Concorrência. É sempre um prazer reunir a nossa comunidade antitrust aqui em São Paulo, dessa vez. Para mim é uma satisfação participar mais uma vez. E hoje nós temos uma conversa que vai ser bastante produtiva. Nós já alinhamos aqui alguns pontos e estamos bastante animados aí com a participação do Superintendente-Geral Alexandre Barreto e também do membro do Ministério Público no CAD, Dr. Valdir Alves. Muito obrigado pela presença. Eu vou compartilhar esse painel com a segunda vice do IBRAC, que é nós compartilhamos a vice-presidência do IBRAC, e também com o vice-diretor de concorrência, Ricardo Botelho, aqui do IBRAC também. Bom, sem mais delongas, acho que a grande questão que nós queremos ouvir do Alexandre Barreto, eu vou propor a ele fazer um balanço do ano, né? Nós temos aí muitas atividades, nós vimos algumas iniciativas bastante interessantes por parte da SG em relação a aprimoramento institucional. Então, teve ali aquele trabalho de trustee de monitoramento, tivemos também o trabalho de fusões verticais, sempre com assessoria externa, o que provoca, obviamente, aprimoramento nas atividades. Então, são pontos, e também algumas consultas públicas em andamento, processo de fiscalização, ou seja, nós temos algumas atividades que estão sendo realizadas e ninguém melhor do que o próprio Superintendente-Geral para nos expor o que foi feito em 2023. Alexandre, por favor. Obrigado, René. Opa. Satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade sempre legal, esse momento no Congresso do IBRAC, de ser praticamente uma prestação de contas do CAD para a comunidade, um momento em que a gente vem apresentar resultados, números, projetos, mas também dialogar, ouvir. E esse ano, a satisfação ainda maior de poder dividir o momento com a pessoa que eu tanto admiro profissionalmente, com o Dr. Valdir Alves, que é o representante do Ministério Público junto ao CAD, e que, além de ser um dos profissionais mais brilhantes com quem eu já tive a honra de trabalhar, é um grandíssimo amigo. Uma honra estar aqui contigo, Valdir. E eu brincava com o René mais cedo que esse painel, tradicionalmente, os mais antigos aqui vão lembrar, ele sempre é realizado na sexta-feira, no primeiro horário, depois da festa do IBRAC. Então, é sempre aquele momento que a gente olha aqui de cima, vê os rostos assim das pessoas cansadas pelas comemorações de ontem. Não, mas Barreto, é importante porque o pessoal vem, porque se não fosse a entrevista aqui, o pessoal ninguém viria. Mas, assim, como eu disse, sempre uma oportunidade bacana, René, de ter esse diálogo. E antes de responder diretamente a tua pergunta, René, ressaltar a importância desse diálogo institucional maduro, rico, entre a administração pública e o IBRAC. Isso é uma tradição já nos mais de 25 anos do IBRAC. Aliás, essa é uma das razões de ser do IBRAC, promover esse debate transparente, público, respeitoso com a administração pública e que já rendeu tantos frutos positivos, dos projetos que eu vou apresentar hoje, boa parte deles, uma parte substancial deles, teve uma colaboração, Priscila, decisiva do IBRAC. Então, a gente tem hoje uma política bem consolidada, a gente tem uma instituição forte, graças a uma série de fatores, entre eles a participação ativa do terceiro setor, a participação ativa dos advogados, advogadas, economistas que pertencem ao IBRAC e ajudam a construir a política antitrust no Brasil. Parabéns ao IBRAC por todo o trabalho. E, bem, a ideia é ser bem objetivo, René, eu não vou trazer números exaustivos, acho que não é o caso aqui, apenas um ou outro para ilustrar, e falar principalmente de projetos que temos em andamento no CAD, e ao final a gente vai fazer um anúncio oficial do E-Notifica, que é uma das iniciativas mais interessantes que a gente tocou esse ano. René, o grande desafio em termos de gestão pública, especialmente no CAD, é encontrar o binômio perfeito entre
a manutenção de um trabalho de excelência técnica, o que sempre caracterizou o trabalho da SDE, o trabalho da SG, o trabalho do CAD. O CAD é reconhecido pela excelência técnica, pela profundidade de suas análises. Porém, também temos o princípio da eficiência, o dever de dar respostas cada vez mais céleres para a sociedade. Quando tratamos de análise de atos de concentração, por exemplo, temos total ciência que cada dia a mais que o CAD, que o Estado leva para decidir a autorização de um ato de jurisdição voluntária representa custo de transação para as empresas envolvidas. Então, temos a total noção, temos a certeza que devemos dar a resposta mais rápida possível. Como aliar esse binômio de eficiência, dar respostas rápidas com a manutenção da qualidade técnica do trabalho é o nosso desafio do dia a dia. E, ao longo desses meses, em que eu tenho a honra de estar à frente agora da SG, com um time fantástico, vou repetir o que eu já havia dito no IBRAC do ano passado, a melhor equipe com quem eu já trabalhei na vida, e são 30 anos de estrada no serviço público. Trabalho feito pelo Diogo, pela Fernanda, pelo Alden, pela Letícia, pela Jade, pelo Felipe, pelo Ednei, pela Raquel, pela Andréia, pela Carol Saito, pelo Felipe Roquete, pelo Rubem e pela Carol Helena, para citar só os coordenadores gerais. Trabalho fantástico. São essas pessoas, essas mulheres, esses homens que fazem a SG, fazem o CAD ser o que é. E com o auxílio dessa turma fantástica, a gente tem conseguido, Renê, atingir esse objetivo de conciliar robustez técnica, solidez técnica com eficiência em resultados. E a gente tem alguns números que demonstram isso ao longo dos últimos anos. A velocidade, o tempo de análise de atos de concentração reduziu significativamente nos últimos anos. Hoje nós temos um tempo médio de análise na SG, falando números da SG. O tempo de análise médio de um ato de concentração na SG, no ano de 2023, foi de 18,7 dias, da notificação até a decisão final. Ano passado, esse prazo era de 31,5 dias. Então, uma redução substancial, de mais de 40%. Então, hoje decidimos, em média, em 18 dias, um ato de concentração, considerando ordinários e sumários na conta. Se a gente analisa só os sumários, o tempo de análise de 13,4 dias. 2 semanas, em dias corridos, não em dias úteis. Eu gosto desse dado porque ele é bem representativo do desafio que nós temos nos imposto de tomar decisões de maneira mais rápida. Em sede de condutas, o trabalho fantástico feito pela Fernanda de racionalização das instruções, que passa pela análise de diversas etapas que compõem a análise do processo. Para dar um exemplo, por exemplo, tivemos um trabalho feito em conjunto com a CGP para melhorar, tornar mais eficiente o nosso processo de notificação. Com esse projeto, nós conseguimos reduzir em 50% o tempo médio de notificação. E tivemos, ao longo dos últimos anos, um giro maior no nosso estoque de condutas, um giro bem maior no nosso estoque de condutas. Tivemos mais casos sendo analisados do que casos entrando para análise, de modo que o nosso estoque se reduziu e tempo médio de análise dos processos de conduta, que esse é ainda um dos grandes calos, o nosso calcanhar de Aquiles, reduzir o tempo de análise das condutas, mas conseguimos já, de maneira gradual, reduzir. Nos próximos anos continuaremos nessa toada. Outros 2 indicadores que são bem interessantes: condutas unilaterais. A criação da CGA 11, o trabalho feito pela Carol Helena, tem resultado no aumento substancial dos casos de conduta unilateral analisados pelo CAD. Aumento mais de 500% dos casos instaurados, mais ou menos nessa ordem de casos decididos. Um outro indicador fantástico. E um último, para ficar na questão dos indicadores, acordos formulados. Tivemos nos anos de 2022 e 2023 um número recorde de TCCs firmados. Não recorde, a gente já teve outros números equivalentes no passado, mas viemos nos anos recentes de números bem inferiores, em 2020, 2021,
2021 tivemos pouquíssimos TCCs firmados, primeiro semestre nenhum, em 2022 algo em torno de 40 acordos firmados num ano, e esse ano foram 13 acordos firmados, de modo que, acho que pela primeira vez em muito tempo, Fernando, a gente tem um estoque praticamente zerado de TCCs em negociação. São pouquíssimos TCCs em negociação. Conseguimos atingir esse feito. E é bacana, Renê, que assim, a gente consegue ver o resultado desse esforço consciente da SG, um esforço gerencial meu, dos adjuntos, dos coordenadores, de tornar mais eficiente a nossa atuação. É interessante trazer esses números, mas eu acredito que toda a comunidade deve perceber isso no dia a dia. Um bom retrato desse esforço foi o trabalho que fizemos no mês de outubro, principalmente, mas já se iniciando em setembro, se antecipando a possibilidade, que era um risco que veio a se concretizar, de termos uma situação sem quórum para deliberação no tribunal. E, como todos sabem, a lei 2.529 determina que, não havendo quórum no tribunal, todos os prazos da lei ficam suspensos. O impacto maior imediato é principalmente nos aceitos sumários, que são autorizados pela SG, mas o prazo de avocação pelo tribunal ou de manifestação de terceiro interessado, que é um prazo de 15 dias, fica suspenso, como todos os demais prazos da lei. Cientes dessa realidade, criamos uma força-tarefa na superintendência, com os técnicos da CGA 5, liderados pelo Ednei e pelo Rodrigo, mas com a colaboração de todas as outras coordenações da SGA 1, que é a superintendência adjunta, tocada pelo Diogo, responsável pela análise dos atos de concentração. E conseguimos, em 2 semanas, ou melhor, em 19 dias, para ser bem exato, ter uma análise, aí sim, recorde de atos de concentração num período tão curto. Foram mais de 50 atos analisados em termos de 2 semanas, e praticamente zeramos o estoque de atos de concentração. E tínhamos uma dúvida se seria o dia 16 ou 18 de outubro a data, porque dependeria se no dia 3 de novembro seria ponto facultativo ou não. E acabou sendo 18 de outubro, mas até o dia 16 foram mais de 50 atos analisados. Todos vocês perceberam isso, acredito. A gente chegou a ter um caso que foi o edital publicado no dia e a aprovação no mesmo dia, no Diário Oficial. Enfim, fruto do trabalho de toda a equipe da SG, a gente conseguiu atingir esses resultados. E tem a parte dos projetos, Renê, não sei se eu passo para o Valdir, que eu estou monopolizando o tempo, estou com receio de ser acusado de abuso de posição dominante. Não, perfeito. Depois eu falo dos projetos. Então. Isso, nós vamos passar agora para os projetos, mas eu vou passar para a Priscila. Mas eu queria fazer, de fato, esse registro. Tivemos, eu e Bruno, ali um pouco, uns 15 dias que antecedia aquele período de dúvida, né, sobre a questão da falta de quórum. Estivemos no seu gabinete, Alexandre, e naquele momento você já sinalizou que haveria esse task force, essa força-tarefa importante, né, para justamente tratar dos atos de concentração. Isso foi feito, todo mundo viu ali, acompanhava os diários oficiais, acompanhava ali o movimento dos atos de concentração, com 40, teve um dia que foram 40 ou 35, sei lá quantos atos de concentração aprovados. Eu acho que isso é fruto, obviamente, nós fomos externar a preocupação do IBRAC, em nome de em nome dos advogados, economistas, quanto àquele momento neste momento estamos vivendo ainda, mas sabemos que a superintendência fez aquilo que podia, que estava no seu controle. Então, acho importante deixar esse registro também da sensibilidade que a superintendência teve, a equipe teve, para tratar desses casos dentro do desafio apresentado. Priscila, bola com você. Obrigada, Renê. Bem, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa mesa das 9 da manhã. Minha voz, né, denota que eu participei do evento no Blue Note ontem à noite, então peço desculpas, né? Mas eu queria agradecer ao superintendente, e é um prazer estar aqui pela segunda vez na semana, né, na mesma mesa, e também o Dr. Valdir. Queria cumprimentá-los a todos, meus colegas aqui do IBRAC. Eu queria comentar rapidamente também sobre ontem eu assisti a apresentação da Carolina Helena
sobre a CGA 11. Acho que, enfim, acho que o trabalho da SG como um todo tem sido merecedor de parabéns. Acho que essa força-tarefa para essas operações que estavam ali nesse momento pré-perda de quórum foi super importante. E acho que toda a SG tem sido, inclusive na análise de atos de concentração, muito receptiva, transparente. Você consegue discutir, né, os assuntos, enfim, as questões. Então, acho que essa interação é sempre muito importante, esse trabalho dos advogados em conjunto com a SG, né, que faz com que as operações possam ser analisadas com mais celeridade, a gente possa entender melhor as demandas e o CAD também possa receber as informações da melhor forma. E ontem eu mencionei sobre o painel da Carolina, porque eu achei os números muito interessantes. Acho que foi a primeira vez que foram apresentados, e eu até pediria que se puder divulgar, porque eu acho que seria interessante a gente ter esses números, né? A quantidade de trabalho e de operações que tem sido, de condutas unilaterais que têm sido analisadas, seja com arquivamento ou com o prosseguimento das investigações. Mas, dito tudo isso, Alexandre, eu queria saber um pouquinho dos projetos, então, né? Você comentou do e-Notifica, e, enfim, a gente tem um pouco de terror e pânico aqui de formulário eletrônico, né? Lembra a Receita Federal. Então, eu queria, se você puder falar um pouco desse projeto e de outros projetos também da SG para a gente. Tá bem. O e-Notifica eu queria deixar para o final, inclusive tem um vídeo. Você permite que deixe para o final? Então, tá, vai ser o grande finale, o e-Notifica. Claro. Mas, de fato, assim, Priscila, a gente tem uma série de projetos institucionais, não só da SG, do CAD como um todo, fruto de diálogos com o Cordeiro na presidência, com o DE, com a Procad, com a DAP, projetos pensados para serem estruturantes no sentido de criarem as condições para que possamos decidir mais e melhor. São diversas iniciativas estão sendo tocadas na SG, diversas, e é um trabalho que é feito concomitante com a análise dos processos, então um esforço gigantesco, e mais uma vez parabenizar meu time, parabenizar a turma e dar os parabéns pelo trabalho. Mas esse ano nós tivemos o projeto de uniformização e sistematização dos procedimentos de notificação, algo simples, né? Aparentemente simples, mas que permitiu uma redução da ordem de 50% do tempo de notificação. Temos agora um manual com procedimentos para notificação e algumas tomadas de decisão para tornar mais célere esse trabalho. Em casos de cartéis internacionais, por exemplo, esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos, fazer a notificação de pessoas físicas domiciliadas no exterior. Então, o projeto ele visou justamente criar procedimentos padrão sobre o que fazer em cada caso, quais os meios necessários para tentar se notificar, quando se utilizar a notificação por edital, enfim, basicamente uma padronização de procedimentos, algo simples, mas que permitiu a redução, posso falar da ordem, a depender do caso, de anos no processo de conduta. E processo interessante, né? Por vezes um processo de maneira geral, né? Processo de trabalho de maneira geral, por vezes prazos pequenos, quando analisados de maneira isolada, podem não parecer tão representativos. O processo dura 10 anos, por que se preocupar com 15 dias de redução de prazo? Porém, se a gente somos vários possíveis ganhos de eficiência, vai tirando várias gorduras ao longo do processo, esses 15 dias isolados, quando juntados com outros prazos que podem ser enxugados, podem representar meses ou anos de redução de tempo de análise. Um outro trabalho bem bacana, feito, René, como você mencionou, com a ajuda de consultor externo, é a criação de um manual de trustees. A nossa opção foi criar um manual para procedimentos internos, deve ser disponibilizado para a comunidade, e muito em breve, a partir da consolidação, por incrível que pareça, a nossa observação é que os procedimentos para definição do papel do trustee não estão consolidados na jurisprudência do CAD. A gente tem processos distintos que tratam o papel do trustee de maneiras distintas. Então, há necessidade urgente de padronizar e parametrizar o que é o papel do trustee, como que deve ser definida a competência, enfim, tudo relativo à designação dos trustees. E, muito em breve, a partir da consolidação das práticas nas decisões,
A partir do momento que tenhamos um número suficiente de decisões, a gente vai emitir um guia de trustees. Então, primeiro o manual, depois um guia. O manual deve ser publicado esse ano. Ele está pronto, na verdade. Está dependendo apenas de uma resolução que altera os procedimentos de acompanhamento de decisão no CAD, que está em consulta pública. Eu confesso que eu não sei se o prazo da consulta já encerrou ou não. Confesso, não sei. Foi feito pelo Gabinete da Presidência. Mas é uma resolução que disciplina o papel da SG dentro dessa tarefa de acompanhamento. E o manual depende dessa resolução, apenas faz menção à resolução, vai substituir a antiga resolução 6. Apenas por isso o manual não foi publicado ainda. Temos o Guia V+, que é fruto, Renê, mais um trabalho conjunto do CAD com o IBRAC. O IBRAC tinha concomitantemente um comitê para discussão de integrações verticais. O nosso grupo de trabalho no CAD começou ano passado, ainda sob coordenação da Ana Sofia, que era então coordenadora da CGA2, depois passou para a coordenação da Letícia e da Dani, e a gente teve muita troca de informação com o comitê do IBRAC, e resultou no Guia V+, era inicialmente Guia V, depois os conglomerais entraram, aí ficou Guia não H não tinha sex appeal, então alguém deu o nome V+, então ficou o Guia V+. E brevemente está a consulta já encerrada, como a Letícia falou ontem, a gente está consolidando as informações e a nossa intenção é submeter ao tribunal, como é um guia, deve ser homologado pelo tribunal, a gente deve submeter ao tribunal muito em breve, muito em breve. Temos também o manual de condutas unilaterais, sendo feita sob coordenação da Carol Helena, na CGA11, é um projeto antigo do CAD, vai ser na forma de manual, mas nada impede que se torne também um guia no futuro. Primeiro, o manual de procedimentos internos, disciplinando qual o passo a passo das investigações de condutas unilaterais. Temos um trabalho, em estágio inicial, para a criação de um manual interno sobre troca de informações sensíveis entre concorrentes. Temos um grupo de trabalho criado, fruto de uma provocação do IBRAC, Renê, sobre um trabalho feito pelo IBRAC de análise de casos de não conhecimento de A6 pelo CAD. Nos foi apresentado há alguns meses pelo comitê do IBRAC, que era responsável por esse trabalho, e a partir dessa apresentação criamos um grupo de trabalho interno para tornar mais claros, tornar mais transparentes os casos de não conhecimento, quais foram os motivos que levaram os casos a não serem conhecidos. A percepção da conversa com o comitê é que muito da análise feita pelo IBRAC esbarrava na questão da confidencialidade das informações que, por vezes, justificavam o não conhecimento em alguns casos concretos. Mas isso nos despertou a atenção da necessidade de tornar mais claros esses critérios. Então, provavelmente, a gente vai ter algo como que um FAQ publicado no site do CAD para esclarecer as questões de não conhecimento. Temos o grupo de trabalho de leniência, o Felipe Roquete apresentou ontem no painel que discutiu especificamente essa questão, com a finalidade de aprimorar os procedimentos em negociação de acordos de leniência, que também vai ser objeto de troca de informação constante com o IBRAC. Por último, temos uma iniciativa bem bacana que foi feita pela nossa coordenação de pessoas, em conjunto com a SG, de criar uma plataforma de conhecimento e de treinamento dentro do CAD. Demos o nome dessa plataforma de Saber CAD. É uma plataforma onde você tem as trilhas de treinamento, o repositório de material para análise dos processos de trabalho do CAD. Condutas, cartéis, condutas unilaterais, atos de concentração, etc. Então, temos, pela primeira vez, esse conhecimento sistematizado que permite que a gente consiga lidar com um desafio constante em termos de gestão de recursos humanos, que é o fato de termos um turnover muito alto na SG. E, aliás, um turnover muito alto em autoridades antitruste mundo afora. Quando a gente participa de fóruns como a ICN, como a OCDE, a gente brinca que é um momento de terapia de grupo dos dirigentes de autoridades antitruste, né? Todo mundo chora as suas mágoas e conta os seus problemas. E os problemas são muito parecidos. A questão do turnover, por exemplo, é enfrentado por todas as autoridades. Pelo fato de termos um conhecimento bastante específico, pessoas altamente qualificadas
e há uma atração natural do mercado por esses profissionais. O que é bom, não é ruim, é bom, porque justamente o fato de sermos uma boa vitrine para os nossos profissionais, em termos de crescimento profissional, permite que consigamos atrair bons profissionais. Isso é ótimo para o CAD, ótimo para o CAD. A gente tem, e não é novidade, né, Juvandros? É um problema enfrentado e por todas as presidências que passaram pelo CAD. Mas, enfim, o grande desafio é aceitando essa realidade das pessoas entrarem e saírem, como reter o conhecimento. Então, a necessidade de treinarmos continuamente o nosso time, que é de altíssimo desempenho, e retermos o conhecimento das pessoas que saem, levou à ideia da criação dessa plataforma, o SaberCAD, onde está sistematizado as rotinas, os processos, os conteúdos dos nossos processos de trabalho. Bom, vou parar por aqui, Priscila, e depois eu peço para, no final, voltar. Eu prometo que eu não falo mais agora, a não ser que vocês perguntem, sobre o E-Notifica. Tá ótimo, obrigada. Eu fiz aqui algumas anotações muito rápidas. Talvez a primeira é essa questão da rotatividade, né? A gente não tem, talvez, na iniciativa privada, a gente não enxerga tanto isso, né? Mas eu me lembro de um painel em que o Paulo Burnier tratou justamente desse assunto na ICN. E aí eu percebi o quanto isso realmente era uma preocupação para todas as autoridades, né? Como reter os talentos, enfim. E eu não sei se esse é ainda um projeto ongoing deles, mas me chamou a atenção. Meus pontos aqui me chamou a atenção a questão das pessoas físicas, até estou vendo aqui o Frade, o Edu, o Edu e o Márcio, o Badim, temas aqui super antigos, né? Notificação, pessoa física, acho que é um dos temas talvez mais antigos em condutas consertadas aí, e que os problemas seguem, mas eu acho que, de fato, tem uma evolução na tentativa, pelo menos, de notificar, que acho que está em aberto essa consulta pública, salvo engano, aqui me corrijam meus colegas, as pessoas residentes no exterior, porque, de fato, a gente vê que muitas investigações ficam durante anos, né? Eu tive um processo que o prazo para a defesa abriu esse ano, mas que ele ficou mais de 8 anos tentando notificar, justamente porque quase todas as pessoas físicas eram estrangeiras. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a celeridade, né? Também me chamou a atenção, acho que 2 pontos que talvez sejam comuns aos demais colegas advogados aqui, a troca de informações sensíveis, acho que é um dos temas mais procurados aí na consultoria, e a gente sempre usa as cartilhas da SDE e o guia de gun jumping, mas não necessariamente, pelo menos a minha opinião pessoal, que não necessariamente as regras do gun jumping se aplicam totalmente a todas a troca de informações sensíveis. Então, acho que vai ser muito bem-vindo ter uma orientação mais clara do CAD sobre essa temática. E também me chamou muito a atenção, eu queria parabenizar pela iniciativa em relação ao não conhecimento de operações, porque também aqui meus colegas devem concordar, o Edu está concordando comigo, obrigada, Edu. É difícil para quem não trabalhou na operação, às vezes, entender o motivo do não conhecimento, né? Então, às vezes, a gente até se depara com clientes que questionam, não, mas eu fiz uma outra operação, ou estou vendo um precedente, e, às vezes, e até por razões justificáveis e necessárias, que a confidencialidade das informações impede que se discutam certos aspectos, né? Principalmente de governança das empresas, na hora de tratar de controle compartilhado. Então, acho que esses temas, existindo um questionário, enfim, um FAQ que a gente possa usar e ter uma orientação também do CAD, seria muito interessante, até para evitar um excesso de notificação, ou que deixe de ser notificado uma operação que o CAD entende que é de notificação obrigatória. Então, acho que... Posso acrescentar um dado pequeno? Claro, claro. Teremos o FAQ, mas para ilustrar, eu procurei não trazer números, mas, para além do FAQ, já temos a consciência desse problema, e temos trabalhado de maneira consciente para resolver essa questão internamente. Então, em 2021, por exemplo, tivemos 15 casos de não conhecimento, em 2022, 18, em 2023, apenas 6. Então, a gente está consciente dessa questão. Priscila, desculpe interromper, mas era não, mas eu interessante acho super importante. E passo a palavra, acho que eu já ultrapassei aqui, de volta aqui para acho que o Ricardo agora que vai se dar seguimento. Obrigado, Tom. Meu bom dia a todas e todos. Bom dia, superintendente Barreto, doutor Valdir, Priscila, Renê. Vamos mudar, então, um pouquinho a pauta e falar sobre o MPF no CAD, doutor Valdir.
nesse momento aqui, seminário de reflexão, seria interessante também ouvir um balanço do ano da atuação do MPF no CAD, quais foram os principais destaques de atuação, em relação aos temas sobre os quais o MPF se debruçou, quais foram os mais interessantes ou espinhosos, né? E não é sempre difícil antever futuro, mas, na opinião do senhor, quais seriam os temas que tendem a seguir controversos para os próximos anos? Bom, inicialmente, bom dia a todos, e cumprimentando o doutor René, a doutora Priscila e o doutor Ricardo, né, e o nosso superintendente, que já denunciou ser meu amigo, por isso os elogios, e quero dizer que é sempre um privilégio, e a gente, de forma, acho que generosa pelo destino, sempre compartilha esses espaços de debate, né. O doutor Barreto é uma pessoa, a primeira pessoa do CAD que conheci quando lá cheguei, quando fui apresentado a ele, e a minha admiração, né, não só pela sua capacidade intelectual, mas principalmente pela sua capacidade de ter inteligência emocional, de liderar uma equipe tão grande e conseguir sempre o melhor dessa equipe. Isso é a expressão da sua qualidade. E diria mais, não corram, né, nenhuma maratona com ele que vocês vão perder, viu? Porque ele tem um fôlego imbatível. Inicialmente, queria também agradecer o convite do Dr. Bruno Drago, Dr. Guilherme Ribas, de poder estar aqui. E, doutor Ricardo, algo, eu diria, né, falávamos no início, a questão do balanço, né, é impossível fazer qualquer comparativo, né, e principalmente o meu balanço, que é português, literalmente, não só pela minha ascendência, mas também pelas minhas anotações que são feitas manualmente, né. Então, vou falar assim de questões principais, né, mas talvez para dar esse tempo de descanso do Dr. Barreto, né. Bem, eu sempre tive uma preocupação, né, de agregar, né. Quando cheguei no CAD, essa foi a minha perspectiva, né. Em relação à ESG, nós temos, eu penso, né, já uma bela atuação. A Portaria Normativa 21/2022, que, inclusive, era muito recente, no encontro do ano passado, produziu frutos, né, que é a questão de comunicar imediatamente ao Ministério Público quando a nota técnica é conclusiva pela existência do cartel e remessa para o tribunal, não aguardando a decisão final do tribunal. Então, isso já produziu também resultados positivos. Também, né, nós temos tido uma atuação de provocar a Superintendência-Geral, né, temos apresentado representações para investigações, né, e isso também nos traz, acho que um ônus, e temos participado disso também, da colaboração nas investigações. Então, nós temos vários procedimentos, inclusive instaurados, junto ao gabinete do MPF no CAD, onde se procura fazer uma análise prévia, claro, responsável, e depois pedir a atuação da superintendência. Tá? Ontem, aliás, abrimos uma investigação fruto da representação do MPF. Pode. Não, para. Ah, tá bom. Ontem recebemos frutas, Valdir, desculpe interromper, mas fruto dessa atividade constante do Valdir. O Valdir é muito ativo, muito participativo. De todos os procuradores que eu trabalhei no CAD, sem dúvida, o Valdir é o mais ativo e combativo de todos. Ontem, Valdir, recebemos a sua representação sobre a questão de colusão algorítmica entre companhias aéreas, um trabalho bastante robusto, conduzido pelo Ministério Público, representou a questão ao CAD, e ontem abrimos um inquérito administrativo para apurar essa questão, Valdir. Acho que é mais um exemplo aí. É um mais recente, por isso que eu lembrei dele, de tantos outros frutos dessa parceria. Então,
a questão da própria investigação, né? Nós temos procurado fazer uma investigação, claro, nós recebemos inputs de colegas, tanto do Ministério Público Federal como estadual, né? E queríamos fazer mais, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial à equipe, que inclusive está presente aqui, doutor René, né? Então, Vivian, Nathalie, Camila, Rodrigo estão aqui conosco, e é um ônus bastante significativo, né? Eu até brinco, enquanto os 6 conselheiros e o presidente, né, têm as suas equipes, eu tenho também uma equipe e tenho que me manifestar em todos esses procedimentos. Mas é o ônus, né? E nós, então, temos feito essa ampliação para uma atuação também de colaboração com a superintendência, ou seja, nesse conteúdo investigativo. Claro que aqui há uma interface sempre ativa com os ministérios públicos, né? E aí Fernanda e Diogo também sempre, né, nos auxiliam, né? E diria, né, o craque das investigações, né, Rubem, que também sempre está a postos, né? Então são formas de atuação, me parecem, colaborativas, que têm rendido bons resultados, né? Em relação ao tribunal, também tenho tido uma postura de buscar sempre efetividade, e sei que muitas vezes até provocando debates sobre teses, né? E eu acho que essa é talvez uma das grandes, né, possibilidades de atuar de forma colaborativa nessa questão das teses. Então, acho que o tribunal no último ano assim se dedicou bastante à questão do padrão probatório, né, que é uma questão que está, acho que amadurecendo bem no tribunal. Só isso já renderia um belo debate, né? A questão do convite à cartelização, os precedentes, né, mais recentes, acho que também trazem muita clareza sobre esse conteúdo, e a questão da prescrição, né, que também sempre é algo, né, e principalmente quando trabalhamos com sistemas que buscam subsídios em outros ramos do direito e os desafios que daí decorrem, né, e me parece, então, que esse é um ponto bastante significativo. A questão das diligências serem solicitadas ao próprio tribunal, também tenho procurado fazer isso. O conselheiro Vitor Fernandes, até, né, que também está conosco hoje, até debati um caso com ele recente, né, havendo essas necessidades, se possível, fazer ela já no âmbito do próprio tribunal, ou seja, evitando que o processo retorne para a superintendência e aí, né, tenha que ter reflexos. Claro que sempre a questão do contraditório, da ampla defesa, com acesso, se vierem provas novas ou confirmatórias, né? Esse é um cuidado elementar, né? Uma outra preocupação também em relação ao tribunal, né, é evitar pedidos de novas instaurações, ou seja, os nossos PAs filhotes, né, ter, digamos, né, uma tentativa de um crivo bastante preciso, né, e somente fazer desdobramentos investigatórios quando realmente necessários, para otimizar o trabalho da própria superintendência e também, me parece, do próprio tribunal, né. Em relação ao próprio Ministério Público Federal, né, eu tenho também privilegiado atuar em acordos que possam haver no âmbito da instância de piso, né, as negociações de leniência ou de algum outro tipo de negociação, né. Também tenho procurado atuar nos atos de concentração, mas de forma muito seletiva, no caso do setor regulado, é um setor que me preocupa sempre, e esse eu tenho, então, procurado atuar.
Em relação até aos acordos, aliás, aos atos de concentração, né, também lembro de uma questão que foi, para o Ministério Público, inédita, a atuação em comissão de negociação, no recente caso Nestlé Garoto, né, onde também, pela primeira vez, o Ministério Público integrou a comissão de negociação. Claro, era uma situação muito especial, porque a ação já estava judicializada há mais de 20 anos, e uma atuação do Ministério Público nas instâncias, seja inicial e também no TRF1. O processo, naquele momento, estava em fase recursal, mas ainda não analisada no STJ. Então, também ali houve uma participação, e os conselheiros que lá estavam na comissão e até os advogados das próprias empresas talvez possam um dia testemunhar, né, que a minha participação sempre é resolutória, né, nunca é para trazer problemas, mas para buscar soluções. Então, eu penso que essa é a virtude, né, que nós podemos ter numa atuação firme, mas uma atuação resolutiva, até para dar segurança, não só para os agentes econômicos, mas também para o tribunal, né? Porque são questões muito sensíveis, questões de repercussão, não só para o tribunal, mas também para o próprio mercado. E aqui, né, rapidamente, a Procad também temos uma atuação bastante próxima, de atuação judicial. Eu faço essa interface com as instâncias, primeira, segunda, os tribunais superiores, né? O modelo de advocacy também eu tenho provocado bastante trazer debate no âmbito do Ministério Público, que integre CAD, e também a comunidade antitruste. Agora, né, nós vamos ter esse ano um evento, né, onde o Dr. Bruno e o Dr. Guilherme estarão, inclusive, conversando conosco lá, na segunda e na terça-feira, e ampliamos, colocamos a UNB, né, a BDE, o IBRAC, o IE, Instituto de Estudos Ciências Sociais, né, o Hoffman também vai estar conosco lá. E as perspectivas sempre aqui, doutor Ricardo, são de tentar projetar as discussões. Então, o tema desse ano, nós vamos ter regulação e concorrência. No ano passado, tivemos o tema da cooperação na investigação e combate aos cartéis. Talvez uma tentativa de antecipar, né? E aí, claro, a gente congrega, vamos aproveitar a vinda de Christian e também a vinda de Dario para estarem conosco lá. E quero aqui dizer que agradeço a aceitação do convite pelo IBRAC, de estar conosco, de mostrar que é uma possibilidade de dialogarmos, né? De buscarmos boas soluções e de forma bastante, diria, responsável, né? Procurando sempre buscar os bons frutos, né? Enfim, são algumas anotações, né? E essa é, digamos, né, a nossa disponibilidade de sempre estar contribuindo para uma boa solução. Doutor Valdir, na sua modéstia, não falou metade das coisas que ele faz. Acho que ele quis otimizar o tempo, mas foi muito modesto na apresentação. Eu agradeço já, mesmo na metade, foi muito interessante. Parabéns ao senhor, toda a equipe. Realmente, muita coisa para contar. Volta a palavra à Priscila. Eu queria parabenizar também o doutor Valdir. Eu sempre fui uma entusiasta da atuação do Ministério Público Federal junto ao CAD, e entendo que a atuação do doutor Valdir tem sido sempre muito atual, e os temas mais quentes do direito antitruste, né, a intersecção com dados, agora essa informação sobre esse processo da colusão algorítmica. Queria dizer só que qualquer semelhança com o caso do ICAD do ano passado é mera coincidência, mas enfim. Infelizmente, a gente está com o tempo se esgotando aqui, já fui alertada, e então, para evitar que a gente prejudique os próximos painéis, eu gostaria de pedir, então, para o doutor Alexandre apresentar o vídeo, que a gente está muito curioso aí para saber sobre o E-Notifica, e agradeço, então, o doutor Valdir. A gente poderia seguir falando sobre esses temas e outros temas aqui num seminário específico que a gente pode organizar
no começo do ano. Gostaria já de convidá-lo para essa oportunidade, para a gente conversar mais extensivamente. Uma outra questão só rápida, doutor Ricardo, doutor René, é a questão dos GAECos federais, né? Nós estamos também implantando os GAECos em nível federal, claro, com um modelo um pouco diverso dos MPs estaduais, mas eu acho que esse conteúdo, principalmente de resolutividade, que para mim é uma bandeira bastante significativa, de não só as negociações de leniência, como também as negociações dos acordos de não persecução penal, nessa possibilidade que o Tribunal do CAD aprovou, né, de conciliar ele com o TCC, mas também eu vejo essa questão da reparação dos danos concorrenciais, que vai ser a tônica, e quero dizer para vocês que nós temos na terceira Câmara, eu sou também membro da terceira Câmara, que é a Câmara de Coordenação e Revisão em matéria concorrencial e em consumidor, e nós estamos lá, a pauta, né, de nós termos um modelo de colaboração com os colegas nas ações de reparação de dano concorrencial, né? Em 2021, a Câmara aprovou o enunciado 33, inclusive a proposta é de minha autoria, onde se fez, então, a distinção de um conteúdo que ainda estava confuso lá na Câmara, distinguindo a atuação no âmbito sancionatório da autoridade antitruste do âmbito reparatório, que é do judiciário e para repor danos, né? E quero dizer assim, nós temos tido bastante, eu estou bastante empolgado com esse tema, porque para você ter resolutividade, você apresentar condições de um bom acordo, e aqui quero antecipar uma coisa que é minha preocupação, de nós termos uma possibilidade de fazer bons acordos, termos dimensão de dano, né? Se nós tivermos essa chave e conseguirmos identificar ela, e conseguirmos justificar os resultados, eu penso que é uma via espetacular para o agente econômico poder definitivamente, né, resolver todo o seu passivo, de uma forma, claro, dialogada, de uma forma bastante inteligente, né? Mas, então, são outras frentes que se abrem, né? Nós temos na Câmara, então, essa preocupação nesse suporte das ações de reparação de dano concorrencial, e temos no âmbito penal um novo modelo que está começando agora, que é dos GAECos federais, que também, para os advogados, eu acho que é muito importante, porque é uma via boa de resolutividade. Viu, Priscila, eu fui provocar o doutor Valdir, falei que não era nem a metade. Agora chegou a 60%. Ainda tem mais coisa. Essa questão dos GAECos federais ela vai ser importante porque vai ter um impacto direto na negociação dos acordos de leniência. O grupo de trabalho especializado do MPF em São Paulo não existe mais. Então, provavelmente, a nossa porta de entrada para assinatura conjunta vai ser via GAECos. Enfim, a gente está em conversas acerca dessa questão. Doutor Valdir mencionou a presença do conselheiro Vitor aqui, quero saudá-lo. Peço desculpas que essa luz aqui imensa praticamente nos impede de ver quem está na plateia. Então o conselheiro Vitor não está aqui, mas está no Congresso. E também deixar registrado que o conselheiro Gustavo, ele não veio ao Congresso do IBRAC, Bruno, como você sabe, porque ele está representando o CAD no evento da Autoridade Concorrencial Portuguesa, nesse momento. O que, para mim, foi uma quebra de expectativa enorme, que eu queria muito ver o Gustavo no mock trial de ontem. É uma pena ele não estar aqui. Priscila, falar agora sobre o E-Notifica para a gente finalizar. O E-Notifica, meus caros, para mim é o mais perfeito exemplo de todo esse esforço que eu mencionei nessa minha curta apresentação. É um resultado de um trabalho conjunto de equipes diferentes do CAD, trabalho que foi capitaneado pelo Ednei, coordenador da CGA 5, e pelo Vinícius Eloy, que é o nosso coordenador geral de tecnologia da informação, que é uma coordenação vinculada à nossa diretoria de administração. Uma ideia que já vinha de algum tempo e que conseguimos fazê-la tomar concretude, conseguimos fazê-la acontecer.
no prazo de alguns meses, a equipe trabalhando de maneira conjunta, para criar um sistema, um novo sistema, para submissão de atos de concentração ao CAD. A ideia é que, a partir do e-Notifica, as notificações sejam realizadas de maneira eletrônica. É um sistema que vai estar disponível dentre as plataformas dos sistemas do CAD, acessado via o site do CAD, com ingresso no SEI, com identificação no SEI de usuário externo, e vai permitir que a notificação seja realizada via sistema, seja automaticamente, não é nem digitalizada, já tratada de maneira eletrônica e incorporada no SEI automaticamente. O projeto é um projeto ambicioso, o tempo está esgotado, mas vou ser bem curto. O projeto ambicioso ele tem várias etapas. A primeira etapa, que já começa na próxima segunda-feira, o sistema vai estar no ar. A primeira etapa é o da notificação. Então, vocês, os advogados, vão ter o contato direto, são os maiores impactados nesse primeiro momento da notificação dos atos via sistema. Então, a interface totalmente eletrônica e permitindo uma série de funcionalidades interessantes, como fazer salvamentos parciais, fazer compartilhamento com outros usuários, com os clientes, eventualmente, e o sistema vai retornar automaticamente algumas informações oriundas de cruzamento de dados com outras bases do governo federal. Então, por exemplo, base CNPJ, a base CNAE, a base RAIS, as bases do próprio CAD. A partir da submissão, automaticamente já saberemos quais são os outros atos de concentração referentes àquele mesmo CNPJ, já teremos a cadeia societária pela base CNPJ, enfim, uma série de possibilidades de cruzamentos de dados. Inicialmente, o projeto, repito, segunda-feira entra em produção a possibilidade de notificação via e-Notifica, durante algum tempo, concomitante com a submissão tradicional, via formulário. Em algum momento do ano que vem, conversando com o Cordeiro, e até precisamos desse período de verificação do sistema na prática, a partir do ano que vem, a submissão de atos sumários será feita apenas pelo e-Notifica. Ano que vem, em algum momento, também incorporaremos os atos ordinários no e-Notifica. E a ideia é que, em algum tempo, em algum momento, tenhamos para os atos sumários uma aprovação automática dos atos submetidos ao CAD. Então, a partir do momento em que a notificação foi inserida no sistema e a análise estiver tudo ok, já adiantando um outro elemento, que incorporaremos elementos de inteligência artificial para a análise dos atos sumários. A incorporação de elementos de Visual Law também no relatório. Então, teremos, em casos sumaríssimos, que são aqueles casos onde não há nenhum vislumbre de problema concorrencial, a possibilidade de ter aprovação automática. Ao final da submissão, um clique, o sistema já vai retornar dizendo que o ato encontra-se aprovado. Obviamente, é uma série de alterações de ordem normativa que precisamos fazer para operacionalizar isso, mas todas já mapeadas e simples de fazer. Obviamente, também, ao final dessa autorização automática, corre o prazo de 15 dias para recurso ou avocação. Então, aguardar o trânsito em julgado. Isso vai permitir o pagamento também, interessante. O pagamento vai ser automático, então o sistema já vai gerar ali com a possibilidade de pagamento até por PIX. E não vai precisar da confirmação pelo setor de contabilidade. Então, a gente vai ter em tempo real a comprovação do recolhimento da taxa de atos de concentração. Então, Priscila, é uma medida que vai melhorar em muito a vida do usuário, dentro de uma preocupação de sempre prestar melhores serviços para a sociedade, e vai otimizar em muito o nosso processo de análise. Trabalho fantástico. A ideia era que o Vinícius e o Ednei estivessem aqui para apresentar em detalhes o projeto, ou em mais detalhes o projeto. Infelizmente, não foi possível devido a contingências pessoais, mas, em algum momento, em poucas semanas, faremos, inclusive peço o apoio do IBRAC, Bruno, para fazermos de maneira conjunta, um evento provavelmente online, onde vai ser apresentado em detalhes um passo a passo do e-Notifica. Mas teremos um tutorial que vai estar presente no nosso site,
ensinando a utilizar o e-Notifica. Por fim, mais uma vez, parabéns a toda a equipe que participou desse projeto e também agradecer mais um exemplo, Renê, da parceria entre o CAD e o IBRAC. Na fase de teste piloto do e-Notifica, o IBRAC participou ativamente, assim como a OAB São Paulo e também a OAB Minas Gerais, testando. Acredito que vários dos que estão aqui devem ter tido a oportunidade de testar o e-Notifica. E as impressões foram fundamentais, cruciais, para que tenhamos o sistema rodando. Nós temos um vídeo institucional, e aqui já me despedindo de todos, agradecendo, Priscila, mais uma vez a oportunidade de ter essa prestação de contas das nossas atividades, o que é fundamental, extremamente importante. Uma honra estar aqui, agradeço. E, enfim, temos esse vídeo institucional, que com isso acho que a gente finaliza a nossa apresentação. Vou rodar o vídeo para falar essa frase. Só uma rápida palavra, doutor Barreto. Também queria agradecer muito e queria aqui, agradeço, doutor René, dizer que o evento de segunda e terça ele será transmitido pelo YouTube, tanto na página da Escola Superior do Ministério Público da União, como do CAD, e a possibilidade de presença pessoal, né, para os associados do CAD está aberta, né, quem quiser vir lá, é só fazer a inscrição. E quero dizer para vocês que foi, para mim, mais fácil esse ano organizar, porque eu tive a professora Amanda Flávio Oliveira, que não só me auxiliou, como foi uma boa mentora, né, e ela é minha orientadora no pós-doutorado da UNB. Portanto, tudo foi facilitado, né? E quero agradecer aqui a ela por esse estímulo de sempre. Né? E todos estão convidados. Obrigado. Muito obrigado, doutor Valdir. Nós vamos divulgar isso no IBRAC e já agradeço a sua participação aqui no nosso painel. Foi muito instrutivo, informativo, ter a sua visão sobre as atividades do Ministério Público Federal no CAD, e também o superintendente Alexandre, também pela participação, sempre de maneira transparente, de maneira muito próxima, institucionalmente. Então, vamos para o vídeo. Acho que agora é hora de ver o anúncio do e-Notifica. Tá bom. Dados ao CAD em ambiente totalmente digital, tornando mais fáceis a organização e o uso das informações, tanto para quem insere quanto para quem analisa. Esse é o objetivo do e-Notifica, o novo sistema do CAD para submissão de fusões, aquisições e incorporações de empresas. Apresenta uma série de funcionalidades que vai melhorar a experiência do usuário do serviço e dar mais celeridade e efetividade às análises dos processos pela autarquia. Disponível 24 horas todos os dias da semana. Salvamento automático de informações. Criação de versões públicas e restritas de documentos. O e-Notifica está integrado a uma base de dados do Governo Federal e do CAD. Assim, uma vez informado o CNPJ da empresa, o sistema já preenche automaticamente lista de CNAEs opcionais e obrigatórios, lista de atos de concentração já notificados à autarquia e nomes de sócios que pertençam a conselho de administração de outras empresas, por exemplo. O e-Notifica também possui uma barra de progresso que orienta o usuário sobre qual o andamento do preenchimento dos dados e quais informações obrigatórias ainda precisam ser inseridas no sistema. Acessar o e-Notifica é muito fácil. Basta abrir a página institucional do CAD no Gov.br e clicar no botão Usuário Externo do SEI. A partir daí, é só inserir o nome do usuário e a senha de cadastro. O módulo dá acesso à lista de processos peticionados, processos em peticionamento e à lista de processos que já possuem acesso para assinatura de documentos. Outra funcionalidade é a possibilidade de salvar a minuta de notificação antes do envio, bem como compartilhar a notificação em ambiente interno e externo. Assim, o advogado, por exemplo, pode compartilhar uma minuta com seus colegas de escritório internamente ou com representantes de outros escritórios, se for necessário. O desenvolvimento do e-Notifica está alinhado ao planejamento estratégico do CAD para o período de 2021-2024, em especial na perspectiva Resultados à Sociedade, que estabelece como meta assegurar a efetividade do controle de fusões e aquisições.
Esta é mais uma ação inovadora do CAD para ampliar a oferta de soluções digitais dos serviços prestados à sociedade, tornando-os mais simples e acessíveis, a qualquer hora e lugar, com qualidade e compromisso. Atos de concentração notificados. Muito bem. Temos aqui agora, só que uns minutos aqui, peço a atenção de todos. Nós teremos, na sequência, nós teremos 2 painéis que acontecem ao mesmo tempo, no auditório Antitrust nas Américas, com a moderação da Ana Bate, a proponente Miguel Delpinho, todos têm aí a programação desse painel, e no teatro, propostas de regulação concorrencial de mercados digitais. Então, portanto, nós faremos o início dos painéis logo depois daqui, justamente para a gente poder se atentar ao tempo. Antes de nós fazermos isso, nós temos agora, a gente fala muito de construção do antitrust, do direito da concorrência, e nós temos agora uma homenagem ao professor José Tavares de Araújo Júnior, que foi muito relevante na construção institucional do direito da concorrência, foi secretário da SEAI, como sabemos, e também para o comércio internacional, já que foi secretário executivo da CAMEX, entre outras tantas e tantas funções. Temos um vídeo para isso, preparado pelo IBRAC, que agora presta, então, essa homenagem ao Zé Tavares, que participou em inúmeros seminários, em inúmeras interações, cafés da manhã, sempre muito participativo, combatente como era, sempre com a sua inteligência marcante para quem conviveu e pôde trabalhar com ele. Temos o vídeo agora. Zé Carlos, podemos passar, por favor. Ao contrário das exposições anteriores, a minha exposição será muito breve e bem, nem de longe terá a sofisticação dos que vocês viram, e será uma exposição essencialmente informativa, quase que burocrática.